Olá, tudo bem? Voltamos a falar sobre constelação familiar. E lembra que nós comentamos que dava para fazer assim, ó, com as peças, com os bonequinhos e também pessoalmente com um grupo. Vamos entender melhor a dinâmica do grupo? Toda a dinâmica da sistêmica é no sentir, não é no entender, na cabeça. É uma dinâmica de sensação, né? Aí você vai escolher uma pessoa para te representar e posiciona. Aí fala, então escolhe outra pessoa para representar, por exemplo, o seu problema profissional. Olá, tudo bem? Voltamos a falar sobre constelação familiar. A gente já falou bastante no primeiro vídeo, né? Mas olha, é um assunto tão amplo. E lembra que nós comentamos que dava para fazer assim, ó, com as peças, com os bonequinhos e também pessoalmente com um grupo. Vamos entender melhor a dinâmica do grupo? Com médico, psicólogo e também constelador familiar, Roberto Debski. Doutor, mais uma vez, obrigada. É um prazer estar aqui. Qual que é a diferença de trabalhar com os bonecos, como nós vimos no primeiro vídeo, ou presencialmente em grupos? Ambos têm o mesmo resultado, ambas servem para ampliar a consciência, para entender essas dinâmicas ocultas que levam a gente a ter dificuldades nos relacionamentos, profissional, saúde, enfim. Mas uma você faz no campo com os bonequinhos, com o cliente, e outra você faz com grupos de pessoas, que aí já é uma dinâmica mais complexa e não é toda hora que a gente consegue fazer. E como é que funciona essa dinâmica? Então as pessoas, elas representam papéis? Como é feita essa escolha? Exato. Vamos dizer que você vem constelar e você traz um problema seu, uma dinâmica, ou um problema de saúde, ou um problema de relacionamento, o que é profissional, o que quer que seja. Aí eu vou pedir para você, então escolhe alguém para representar você. Então você vai e convida uma pessoa ali, você sente quem é. Toda a dinâmica da sistêmica é no sentir, não é no entender, na cabeça. É uma dinâmica de sensação, né? Aí você vai escolher uma pessoa para te representar e posiciona. Aí fala, então escolhe outra pessoa para representar, por exemplo, o seu problema profissional. Você vai lá, tem uma dificuldade, sei lá, eu procrastino, tem dificuldade de horário, alguma coisa assim. Você vai lá e escolhe alguém para representar o problema. E a gente vai ver como essas pessoas se movimentam no campo e de acordo com esse posicionamento a gente vai entender que funções que as pessoas estão exercendo, que dinâmica relacional que está acontecendo ali. Aí você fala, mas como é que isso, né? Parece que é estranho, como é que a pessoa vai sentir, vai se movimentar? É uma dinâmica realmente do sentir. Aí existem várias teorias explicando isso, né? Por exemplo, Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês, ele explicou a teoria através dos campos morfogenéticos, né? São campos de informação e a gente, quando está nesse local, a gente sente, é algo que a gente sente no corpo. Às vezes a gente vai num lugar, entra num lugar e fala, nossa, esse lugar está pesado, eu não estou me sentindo bem aqui. Verdade. Ou você encontra uma pessoa e fala, nossa, que pessoa agradável, eu nem conheço, mas eu simpatizei tanto com ela, ou o contrário, nossa, eu não gostei, não simpatizei com essa pessoa. Esses movimentos são movimentos do sentir e são movimentos semelhantes ao que a gente observa no campo, né? Nos movimentos que os representantes que entram ali, eles têm que estar numa posição que a gente fala centro vazio. Eu tenho que entrar ali e sem nenhuma expectativa. Se eu vou representar a mãe, eu não tenho que fazer o que eu acho que as mães fazem, porque essa é a ideia minha de mãe. Quando eu entro ali, eu sou a mãe de alguém que está constelando, de repente. Eu nem conheço essa pessoa, eu não conheço a mãe dela. E o que eu faço? Nada, fica ali vazio e deixa, né, sentir alguma coisa. E eu até vou dar um exemplo, é muito interessante dessa dinâmica. Então uma vez veio uma pessoa constelar, depois acabou até virando minha aluna, né, fez a formação comigo, e ela estava com uma dinâmica com a mãe. Então eu falei para ela, coloca você, a mãe já tinha falecido, uma representante para você e uma representante para a sua mãe. E ela convidou duas pessoas e as pessoas entraram. A representante da mãe dela entrou ali, né, no movimento junto com a representante dela, e ela do meu lado sentada, de repente ela ali arregalou os olhos. Eu falei, o que você está vendo ali na constelação? A representante da minha mãe está tremendo a mão esquerda igualzinho à minha mãe, porque minha mãe era alcoólatra e tinha delírio, e quando ela ficava ali na abstinência, ela tremia exatamente a mão esquerda dessa mesma maneira que a moça ali que está representando. Ou seja, é como se fosse um teatro, mas onde não há um enredo. Não tem script, não tem enredo. Tudo vai acontecendo através do sentir. Você sente através do corpo, do movimento. As pessoas às vezes não entendem, elas têm que vir
e entrar e sentir. E aí você começa a sentir coisas, fala, nossa, então ali está a pessoa com o pai e tem uma sensação de raiva. E você fala, faz sentido isso? Quando a pessoa fala, eu estou sentindo raiva, faz sentido, porque era exatamente... Então você vê que as pessoas conseguem entrar ali naquele campo e sentir o que a dinâmica ali estava representando. E a partir disso a gente vai entendendo e fazendo os movimentos sistêmicos e tudo para colocar aquele amor em ordem, porque estava fora de ordem. Confesso que eu tô doida para fazer constelação já. Super curiosa, porque claro, sempre tem alguma coisa que a gente quer melhorar nesse processo de expansão de consciência. E eu tive uma experiência, doutor, que na verdade eu não chamaria até de constelação, foi logo depois do falecimento da minha mãe, que foi o momento mais drástico da minha existência. E talvez o senhor possa me explicar, aproveitando para contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Naquela ocasião, solicitaram que eu colocasse num papel, em forma de círculos, a presença da minha mãe, do meu pai e minha. E eu lembro claramente assim que minha mãe era uma esfera grande, eu posicionada ao lado dela pequenina e o meu pai um pouco maior, ali no meio do caminho, mas logo atrás da minha mãe. O que isso representa? De que forma também essa informação poderia ser utilizada para, de repente, sanar um luto de uma forma mais saudável e mais rápida? Então, se isso fosse feito com pessoas representando, a dinâmica seria muito parecida, né? Estaria ali uma pessoa para sua mãe, com uma importância ali muito grande pela perda, pela dor do momento, você junto, pequena, como se fosse naquele momento uma criança que perdeu uma referência muito importante. Verdade. Né? Porque estava ali a mãe muito grande e eu muito pequeno, sentindo a falta dela, talvez remetendo a alguma dinâmica da infância que às vezes a gente sente. O pai nesse momento, ele estava ali mais afastado, porque a dinâmica toda era o quê? Era você e a perda da sua mãe, que ela estava tão grande assim, né, no seu campo emocional. Então, provavelmente era esse tipo de dinâmica que estava se mostrando e que, claro, o que a gente faz com o luto? A gente tem que vivenciar o luto, né? O luto não é uma doença, o luto é uma perda que a gente precisa entrar dentro de nós, vivenciar, ter o choro, ter a tristeza toda para depois cicatrizar aquilo e seguir com as lembranças boas, né? A gente fala que o ente querido que morreu, ele segue em nós, ele está dentro de nós e a gente segue na vida com ele junto, né? Mas quando a pessoa fica presa ali na dor, na morte, a pessoa deixa de viver, inclusive até de honrar aquela pessoa, né? Mas olhando para essa dinâmica, o luto ele precisa ser vivenciado. Uma constelação pode ajudar a gente nesse processo. Quando esse luto já não é mais um luto, quando ele é uma doença. Pessoas que ficam presas, né? Uma vez eu constelei uma mãe que perdeu uma filha com câncer, que foi um processo muito longo, muito doloroso, que eu acompanhei na família. Nossa, deve ser a pior dor do mundo. É a pior dor, com certeza. Muito pior que perder um pai e uma mãe e perder um filho, né? Porque, inclusive, vai fora da linha temporal, das expectativas, né? De uma dinâmica familiar, né? E aí, essa filha que ela perdeu, estava ali na constelação e ela, assim, como se ela estivesse presa na morte da filha. E aí, a representante da filha, você falou, mas vai representando uma pessoa que já morreu? Sim. Ah, então a constelação é um espiritual, espírita, porque mostra as pessoas que já morreram? Não, porque você também constela pessoas vivas do seu casamento, do seu relacionamento, amigos, por exemplo, né, que estão vivos também. Simplesmente são dinâmicas de relacionamento, não tem a ver com nada espiritual, né? E aí essa mãe viu que essa filha, quando ela ficava presa na dor da perda da filha, essa filha não estava bem. Isso pode ser visto na constelação e essa ampliação de consciência já faz com que a pessoa olhe e fale, nossa, mas então eu não estou fazendo algo de bom nem por mim, nem por essa filha, né? Eu preciso ter uma experiência e deixar ela ir. Foi o destino dela, por mais doloroso que seja, ela sempre vai estar comigo no coração. E agora com amor em ordem, eu sigo para a vida também. E às vezes é muito fácil você entender o processo, mas não sentir o processo. E a constelação trabalha exatamente as emoções. Trabalha nessa integração das polaridades, né? Do sentir e do entender. Porque não adianta só você entender a dinâmica e não senti-la, e também só sentir e não saber o que aquilo significa e como fazer para que esse movimento seja saudável. Então a gente fala do pensar, entender, do sentir e do agir. Então você integra tudo isso e você age no sentido de um movimento mais saudável, de uma dinâmica saudável de vida, que é aí do modelo do adulto, sabendo se relacionar, indo para a vida, né? Então esse agir conforme um adulto, cuidando da nossa criança interior, que a gente fala das nossas emoções, dos nossos traumas, é um movimento que é necessário para que a gente possa ir para a vida com sucesso. Doutor, obrigada, estou adorando o nosso papo, não vai acabar ainda. A gente vai para um próximo vídeo onde nós vamos falar, por exemplo, você sabia que utiliza a constelação familiar no direito?
Na educação, na pedagogia? E como fica a situação das crianças que são adotadas? Tudo isso a gente vai falar no próximo vídeo. Até mais!